Beleza, gente. Então a gente vai bater um papo aqui, conversar um pouquinho sobre o PHP, uma introdução básica. Eu vou passar o que que a gente vai ver, o que que a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Beleza. Quem sou primeiramente? Meu nome é Gabriel, igual o Júlio comentou, faço parte aqui da coordenação de tecnologia da Constru Site. Tenho formação em sistema de informação e como técnico de informática no Cotemig. E o que que a gente vai ver hoje? A abordagem de hoje vai ser uma abordagem mais simples. A gente vai ver definições, né? Vai ter muita teoria. A gente vai ver o que que é o PHP, por que o PHP já é tão bom. Não vou nem perguntar se ele é bom ou não, a gente já vai ver por que que ele é bom, ver uns poucos dos motivos dele. O PHP no mercado de trabalho, que eu acho que é uma pergunta bastante interessante para a gente trazer aqui nessa mesa redonda, trazendo essa discussão para a gente conversar, trocar uma ideia. A conclusão, eu separei um momento aqui reservado para as dúvidas. Eu vou deixar o chat aqui desabilitado não, fechado aqui na minha tela, mas qualquer dúvida, se vocês tiverem durante a apresentação, pode levantar a mão, pode interromper, pode perguntar, bem tranquilo. Acho bem interessante antes da gente começar, a gente conhecer um pouquinho do que a gente vai ver na apresentação, fazer um alinhamento de expectativas. O que a gente vai ver, então? Os conceitos básicos da linguagem, benefícios de sua utilização, história do mercado, história da linguagem e o PHP no mercado de trabalho. E o que a gente não vai ver, que seria no segundo momento, talvez pesquisando mais a fundo, trocando outro tipo de conversa, outra apresentação, conceitos avançados da linguagem, padrões de estrutura de projeto, orientação a objetos, estruturações e codificação. Ou seja, a apresentação aqui é para a gente conhecer o PHP e instigar você que está aí do outro lado a conhecer um pouquinho da linguagem, a se interessar, a procurar estudar, procurar conhecer, ver vídeos e virar, sim, um programador PHP. Beleza? Então, fechou. Então, a gente vai começar conversando aqui um pouquinho sobre o que é o PHP, de onde que veio, de onde surgiu, para que utiliza, para que a gente trabalha com essa linguagem há tanto tempo. Então, o PHP ele é velho de casa, né? Ele foi lá em 93 que ele surgiu, né? Teve sua concretização. Ele surgiu como uma coisa pequena. Ele foi uma necessidade, né, de um estudante, um programador chamado Rasmus, esse segundo nome é muito bonito. Ele teve a necessidade de implementar um script para facilitar o controle de currículo online. Ou seja, ele tinha lá seu website, sua página de currículo, né, seu ponto HTML lá que exibia o currículo dele, ele precisava de um controle de quem está acessando, quantidade de views que ele teve, acessos, se alguém lá, sei lá, ele tinha um botãozinho de mandar por e-mail lá, se alguém estava clicando nesse botão, como é que estavam as ações dele. E para isso, nessa época, a gente não tinha tanta facilidade para mexer com web igual a gente tem hoje. Então, ele formulou essa linguagem, sentou um pouquinho, estudou, fez essa linguagem e ele chamou de Personal Homepage Tools, ou Personal Homepage Tools Form Interpreter, que seria o nosso amigo PHPFI. Foi aí que surgiu o PHP, esse primeiros tempos caminhando, né, conhecendo um pouquinho ainda sobre a linguagem. Conforme necessidade, o Rasmus escreveu uma implementação utilizando em C, ou seja, pegou uma linguagem que já era bem robusta na época, que era o C, e escreveu uma interpretação em cima dela para a gente utilizar conexão com o banco, possibilitou usuários desenvolverem simples aplicações dinâmicas no web, ou seja, uma coisa que era só para controlar os acessos e o currículo dele, ele trouxe uma coisa mais profissional, ou seja, eu consegui implementar uma conexão com o banco de dados, consegui implementar uma alteração, né, um pouquinho de dinamismo para as implementações dele, e isso foi fazendo o PHP ser um pouquinho mais visto, né? Então, sim? Beleza. Então, caminhando mais um pouquinho, ele teve uma grande virada de chave, foi quando dois universitários, né, que estavam lá no mesmo campo, que estavam compartilhando as mesmas informações lá com o Rasmus, eles viram um potencial muito grande de linguagem para trabalhos acadêmicos. Ou seja, precisava fazer uma implementação simples, um controle de estacionamento, por exemplo, que a gente faz muito em faculdade, um controle de padaria, alguma coisa desse tipo. Eles viram no PHP um grande potencial disso. Então, eles sentaram os três e reescreveram totalmente o código do PHP. E o que a gente fala quando usa essa expressão, né, reescrever o código do PHP? É quando você pega praticamente a linguagem, todo o back-end dela, joga fora e começa a escrever tudo de novo. Ou seja, ele abandonou aquela implementação que tinha lá em C na época e começou a escrever tudo de novo, trazendo uma implementação muito mais robusta. E criou um novo engine, né, que seria um novo motor, que é onde roda o PHP, seria, por exemplo, onde ele está instalado, né, a instalação da máquina dele, por exemplo, e começou a distribuir isso. Ele teve a liberação do código-fonte para a comunidade, tornando uma linguagem open source.
E nesse momento aí já é bem interessante isso, porque ele sendo open source, ele possibilita muitas vezes, muito, né, da comunidade poder ajudar a linguagem a subir. Então não ficou uma coisa estática, não ficou uma coisa centralizada que só esses três, só esses quatro não tinham acesso. Tornou uma coisa muito maior, tomou uma proporção bem grande. Essa modificação no código-fonte, também a liberação para a comunidade, teve alguns melhoramentos de performance, adicionou servidores para a web, e esses servidores para a web, na época, a gente tinha bastante Linux, então o PHP ele conseguiu adaptar para funcionar no servidor Linux, no servidor Windows, perdão, instalando alguns programas, então isso também ajudou muito a popularização dele. Então aquele cara que tinha um servidor mais robusto, que não conseguia mexer com Linux, por exemplo, tinha um servidor mais simples, ele instalava o Windows e conseguia trabalhar normalmente. Trouxe mais segurança ao manipular dados e entrada de maneiras mais seguras para trabalhar com o usuário. Então, por exemplo, lá no formulário dele, ele poderia ter uma opçãozinha agora de receber qual que foi o e-mail que ele tinha, o e-mail do candidato lá, por exemplo, se a gente fosse pensar nesse contexto de formulário. Beleza. Então, por que a gente escolheu o PHP, que a gente trabalha com PHP? PHP é uma linguagem flexível, né, que permite a aplicação de vários paradigmas de desenvolvimento. O que seriam paradigmas de desenvolvimento? Seria um padrão de projeto, seria uma estruturação diferente, seria uma orientação a objetos, dependendo da sua abordagem, de como que você vai estar aplicando. Vasta comunidade de desenvolvedores ao redor do mundo, esse é um dos pontos mais interessantes que tem. A comunidade do PHP, que surgiu lá atrás com o Rasmus, quando ele liberou o código-fonte para a comunidade, ele é muito forte atualmente. Existem vários eventos, vários fóruns que a gente tem para discussão. Ele tem uma documentação muito boa, o que deixa ele uma linguagem fortemente mercadológica e também institucional, né, para você aprender e conhecer um pouquinho mais. Por quê? Porque esse tipo de documentação é uma documentação simples, mas que abrange muita coisa. Então, eu consigo entender o que está acontecendo, consigo pesquisar métodos, consigo pesquisar implementações, consigo, por exemplo, estou com alguma dúvida e preciso executar alguma coisa. Eu bato lá na documentação. Se eu não achar na documentação, eu jogo em algum site e busco, o Stack Overflow, por exemplo, eu jogo no Google, que eu vou conseguir trazer essas informações aqui para você, justamente por causa dessa vasta comunidade. Então, por exemplo, o problema que você está tendo hoje, fazendo alguma implementação em PHP, provavelmente alguém dessa comunidade já teve esse problema, trouxe a resolução que está lá na comunidade para a gente utilizar. Suporte e extensão a vários bancos de dados, então a conexão via banco de dados é bem simples. Isso é muito bom, porque proporciona você conectar a sua interface, a sua página web, né, seu sistema, justamente com sua base de dados. Então, com esses dois, você consegue fazer um tráfego gigante de informações, possibilitando o surgimento de RPs, de websites, de sistemas, e assim vai, dando um upgrade maior ainda no que já era bom, por exemplo. O interpretador pode ser instalado em máquinas Linux ou Windows, o que ajuda na popularidade. Igual eu comentei lá atrás. Antigamente, para a gente rodar no nível de servidor, a gente geralmente colocava um servidor Linux para rodar. Com o PHP, a gente teve como instalar o Windows, instalar o PHP no Windows para poder rodar via servidor, o que trouxe uma popularidade muito maior. Então, por exemplo, aquele pessoal lá que gostava de TI, gostava de programar, mas tinha um pouco de receio de mexer com Linux, porque querendo ou não assusta um pouco, a gente bate aquele terminal lá, com o Windows ajuda um pouquinho na popularidade disso, deixa uma interface mais amigável. Beleza, continuando aqui então. O PHP ele é muito maduro e completo, ele tem um ecossistema e uma base, né, muito sólida, mais de 20 anos de mercado, então ele passou por muita coisa, teve muita coisa que ele viveu, que ele aprendeu, que ele sofreu evoluções, né? Hoje em dia, né, fazendo uma pesquisa mais ou menos da data dessa apresentação, ele compõe cerca de 82% da internet. E tem, entre aspas, uma atenção, que é um pouquinho do que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, porque esses 82% tem muita coisa que são um pouco do PHP mais antigo, que o pessoal não atualiza, então deixa um pouquinho por debaixo dos panos. Muito disso está dentro do WordPress, que hoje em dia é o CMS mais utilizado no mundo. Então a gente vai abordar um pouquinho desses tópicos um pouquinho aí para frente. Beleza. Aí, quando a gente comenta todos esses pontos positivos, a gente, querendo ou não, esbarra em algumas frases, né? Principalmente quando você joga no Google, joga no YouTube para pesquisar, tem aqueles pessoal lá que a gente vê, o PHP vai morrer, o PHP é terra de ninguém, o PHP não tem mais mercado, eu posso implementar qualquer coisa, vira aquela bagunça lá que só Deus e o programador entende aquele código lá. Então, beleza. Então, isso traz a gente nesse momento aqui, falar um pouquinho do PHP no mercado. O PHP no mercado, ele ainda, e vai ser por longos anos, é um grande componente do nosso mercado atual.
Por quê? Porque grandes empresas estão consolidadas nele e tem muita empresa, startup, que utiliza ele para iniciar seus projetos e a construção. Empresas que usam barra já usaram, Facebook, Google, Baidu, Wikipedia, Spotify, Uber, WordPress, que atualmente é o maior CMS, o CMS mais utilizado do mundo é o WordPress. CMS é um gestor de conteúdo, o mais utilizado do mundo é o WordPress, embora não seja mais seguro, tenha os seus problemas, mas o core dele é feito em PHP. Dentre outros que também utilizam a linguagem. Ele tem vários frameworks. O que seria um framework? Framework é uma implementação básica da linguagem para você poder trabalhar diretamente na regra de negócio que você precisa da sua aplicação. Ou seja, você não vai ficar 100% preocupado em como que o banco vai fazer um insert na tabela X. Você não precisa ficar 100% preocupado em como que o PHP vai lidar com tal erro, com tal explosão, lá, um exploit lá, por exemplo. Você vai preocupar com a regra de negócio e implementar seu sistema. Você não fica tão frisado na linguagem. Você consegue manipular ela, você vai utilizar logicamente o PHP, só que os frameworks eles estão aí para ajudar a gente. E eles estão aí para ajudar a grande maioria, construção de sistemas, construção de APIs, construção de vastos universos aí, RPs grandes utilizam eles. E a gente tem vários frameworks, inclusive tem um Zen aqui que carrega o nome do pessoal que escreveu o core do PHP até hoje. Laravel, Kik, PHP são frameworks muito grandes e frameworks de mercado aí que a gente utiliza. Comunidade incrível, a comunidade do PHP ela tem muito para crescer e está em crescimento, ou seja, tem muitos eventos, muitas palestras que a gente senta, troca ideia, conversa um pouquinho sobre ele. Tem muitos meetups também, meetups é uma reunião um pouco menor que a gente conversa, tem uma apresentação, toma um café, aprende um pouquinho mais sobre a linguagem. Tem uma baixa curva de aprendizado, ou seja, aprender o PHP não é tão difícil. O que complica um pouquinho é aprender o PHP do jeito certo. Tem muita coisa quando você vai pesquisar no YouTube, quando você vai pesquisar em algum lugar, você encontra muitos tutoriais lá de 2015, 2014. Pô, é PHP? É PHP, mas você tem que tomar um pouquinho de atenção, porque eles já estão lá no PHP 5.6, lá no PHP 5.4, que são evoluções do PHP que não estão acompanhando o dia a dia, ou seja, a gente já está quase no PHP, a gente já está, né, já lançou o PHP 8 e segue atualizando, então tem muita coisa que passou por debaixo da ponte. Então, por isso, quando for pegar para estudar, busca alguns programas mais atualizados, alguns dados mais tangíveis, né, que a gente vai enfrentar, que a gente vai visualizar mais no nosso dia a dia, porque senão a gente acaba que vê coisas que não estão tão atualizadas e acaba fazendo uma implementação que não é muito legal. E é justamente esse ponto que eu comentei lá da atenção. Quando a gente fala que 82% da internet está com PHP, tem grande parte disso que ainda utiliza uma programação mais antiga, que são servidores que não atualizou, são servidores que o cliente não busca mais interesse. Então, por isso que a gente tem que buscar sempre estar caminhando junto com a linguagem, entendendo sempre cada vez um pouquinho mais, para a gente poder crescer com ela e crescer com o avanço dela também. Tem cursos e cursos e mais cursos, então, igual eu comentei, tem curso aí desde 2012, 2010 aí no mercado de PHP, e tem muitos desses cursos que seguem sendo atualizados até hoje, isso é muito bom. Então, isso prova, né, mais uma vez que a comunidade ela existe, está muito grande no mercado. Várias vagas na área, inclusive aqui na ConstruSite, a gente tem várias vagas aqui na área de desenvolvimento, na equipe de tecnologia sobre PHP. Isso é bem legal, a gente, no finalzinho eu vou deixar um link para se cadastrar no site de vagas, bem interessante. Tem vários PSRs e padrões de projetos. O que é PSRs? PSRs seriam praticamente, se eu reservasse um slide só para falar disso, são os padrões de projetos no PHP, exatamente, padrões de programação. O que é, por exemplo, ser programar do jeito certo, seguir uma indentação bacana, usar namespace, que seria o nomear, né, suas classes com o nome correto, programar de uma maneira mais correta. E isso aí também é um ponto muito importante do PHP ser uma linguagem fortemente de mercado. Por quê? Porque com essa programação, com esse tipo de programação mais madura e mais comercial, a gente consegue entregar código de qualidade para um cliente final que vai exigir um pouco mais da aplicação dele, que seria um RP para controlar uma empresa grande, por exemplo. A gente consegue com segurança fazer essa implementação em PHP e oferecer um serviço bacana, uma coisa que está rodando certinho, que não vai trazer muitos problemas para o final. Lógico, mantendo sempre a atualização desses softwares, desses dados. Novamente, ali comentando atualizações, o PHP 8 ele veio esse ano no mercado e o 7.2, 7.4 veio nos anos passados, né? Então, por exemplo, a gente está falando de uma linguagem que foi atualizada esse ano. Não é uma linguagem que surgiu esse ano, igual tem muita linguagem que vira e mexe está aparecendo aí no mercado, que a gente vê no dia a dia, que a gente vê aí, a gente como programador tem muito disso, desse feeling, de ficar muito de olho nas tecnologias que estão surgindo, a gente tem que
correr para alcançar. E o PHP ele não fica por fora disso, ele tem muita atualização. A gente começa a trabalhar, sei lá, com o PHP 5.4, por exemplo, que é lá de 2015, 14. E desde lá teve o PHP 5.6, PHP 7, 7.0, 7.4, assim vai. E hoje em dia a gente já está no 8, que é um salto gigante do que era o PHP 7, tanto de segurança, otimização de código, velocidade, tem muitas coisas que ele trouxe aí que veio para agregar para a gente. Beleza, então vou tacar meu projeto 100% em PHP, que é um pouquinho do ponto que a gente vai comentar um pouquinho aqui agora, sobre o mercado dele e a utilização dele. O PHP, sim, é uma linguagem incrível e fortemente utilizada em diversas áreas do desenvolvimento e da programação. Constante atualização e não tem a mínima expectativa de parar de ser atualizado e distribuído. Ou seja, se a gente está no PHP 8 hoje, se a gente for sentar e ter uma reunião, essa mesma reunião daqui a 2, 3 anos, com certeza já estaria no PHP 10, 12 e assim vai. Ou seja, uma linguagem que não tem perspectiva de ser parada de ser distribuída. Os desenvolvedores da linguagem é a própria comunidade, isso é bem legal, ou seja, a comunidade ela contribui para a evolução do produto. Ou seja, se tem algum código legado, tem uma função nativa do PHP que está dando erro, você baixa lá o códigozinho, programa lá, arruma o core, sobe lá para o GitHub e os desenvolvedores do PHP, logicamente, vão fazer um code review, ver se está tudo certinho. E se estiver tudo legal, lança isso numa build separada, numa atualização lá, e começa a ser distribuído em toda a linguagem. Então, a gente tem que saber disso, porque é uma linguagem é fortemente utilizada. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Sabe a maneira correta de utilizar, como, por exemplo, você não precisa implementar um framework inteiro para você resolver um problema simples do seu cliente precisa de um site institucional, você não vai implementar 1000 coisas lá, lotar seu FTP de N arquivos lá, como é que uma implementação pequenininha, uma orientação a objetos, claro, bem organizado, resolveria o problema. Cuidado novamente com as versões, isso é um ponto bem importante quando a gente conversa de PHP, porque a gente tem que ficar de olho em qual versão que a gente está trabalhando. Porque muitas vezes, né, eu vejo o pessoal metendo pau e o site é ruim porque é feito em PHP, é isso, é aquilo. Aí você pega para ver, está lá no PHP 5.4. Ele nem tem atualizações mais de segurança, então sofreu um déficit muito grande, então ele está parado no tempo. Que é o que eu comentei que a gente justamente não pode ficar, a gente tem que sair atualizando, tem que manter o core e o que seria o programação, né, o motor da linguagem ativa, e a gente também do nosso lado de cá, como programadores, também tem que buscar entender, ler a documentação, sai uma review nova, sai uma release nova, sai um update novo, tira lá um tempinho, 5 minutinhos para ler. A gente, como programador, tem que tomar muito cuidado por causa disso. A gente é pessoas, né, que vão estar sempre lendo e escrevendo códigos. Então, sai uma atualização nova, se é alguma coisa diferente, a gente tem que buscar entender, buscar o que aquilo lá mudou, se é uma coisa que faz sentido estar sendo atualizado, porque às vezes é uma coisa simples, daqui a um mês tem um pack grande de alteração. Então, começa mais a se segurar um pouquinho, atualizar seu servidor um pouco melhor. Então, cuidado com as extensões quando for atualizar. É muito importante, mas a gente tem que tomar esses certos cuidados. E também, claro, conciliar linguagens. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem linguagens fortemente de front-end. Serão React, JS, Next. A gente pode muito bem... quando você fala isso, você quer dizer, então, que a gente não trabalha mais com PHP. Não, muito pelo contrário. Eu vou trabalhar ainda mais, vou trabalhar num nível um pouco maior. Por quê? Porque eu vou ter meu Next lá, minha interface, meu sistema, todo um front-end. Eu vou ter uma PHP, eu vou ter uma API fortemente, totalmente em PHP para a gente trabalhar em cima dela. Então, ou seja, eu estou isolando as partes, o PHP ele vai estar trabalhando 100% no back-end e eu vou ter uma linguagem de 100% front-end para trabalhar nisso. Ou seja, traz uma flexibilidade muito grande, traz uma abrangência muito grande, traz muito mais vagas, igual eu comentei. Uma vez que um programador fazia 2 funções, agora já são separadas, a gente consegue abordar isso de maneira muito melhor. Ali do lado, coloquei um pedacinho de um trecho, de um código em PHP, um Hello Worldzinho. Igual eu comentei no começo, né? O intuito daqui não era fazer nem todo mundo sair daqui programando, mas sim instigar, colocar essa sementinha na cabeça de cada um para ver que o PHP é bacana, ver que tem muita oportunidade por aí, ver que é uma linguagem boa que a gente consegue utilizar no dia a dia e trabalhar com ela. Uma linguagem fortemente, não vou falar fortemente tipada, por exemplo, o Java, como ele é, que a gente precisa tipar tudo que a gente precisa, ele precisa estar fortemente orientado a objetos. Por quê? Porque é uma linguagem que ela permite a gente trabalhar de uma maneira não muito legal. Mas eu comentei, é isso que vai diferenciar você de alguma outra pessoa que estudou, conheceu um pouco mais a fundo, trabalhou nisso, no conhecer, né? Estudou um pouquinho mais, vai poder estar com um passo à frente, por exemplo.
Beleza. Encerrar aqui a apresentação, então, perguntando se ficou alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro. Deixando aí minhas redes sociais, né, o LinkedIn, quem precisar de entrar em contato. Igual eu comentei, o site de vagas aí da ConstruSite Brasil, a gente tem muita vaga aqui de programador aberto, tanto na ConstruSite como no Galaxy Pay. A gente vira e mexe, precisa de programadores. E outro ponto interessante, que é o último link, que seria o curso nosso de formação de desenvolvedores. A gente se viu na necessidade de estar abrindo um curso para quê? Para chamar a comunidade para dentro da empresa. Então, a gente são 3 semanas aqui, um intensivo muito bacana, muito legal, que a gente senta aqui, arruma uma turma, senta aqui na salinha com essa turma, e 3 semanas a gente explica desde o básico do PHP, que é um pouquinho do que eu comentei hoje, tanto da parte teórica quanto da parte prática. A gente comenta um pouquinho disso e vai fazendo vários exercícios. Começa trabalhando com PHP de uma maneira mais simples, começa depois trazendo um pouco de uma orientação a objetos que a gente desestruturar o PHP, desestruturar não, da gente organizar, trazer de uma forma de uma orientação mais objeto, trazer a orientação a objetos de maneira mais correta. E por final a gente finaliza executando vários projetos, né, ao longo dessas 3 semanas para a gente alcançar, ajudando a formação do desenvolvedor. Beleza, gente. Alguma dúvida? Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Algumas perguntas no chat, Gabriel. Você consegue ver? Sim, sim, sim. Beleza, excelente tarde a todos. Norberto, vocês utilizam algum framework para ajudar na API? Beleza, Norberto. Interessante pergunta. A gente poderia utilizar e também utiliza o Laravel como pontapé inicial das APIs. Por quê? Porque ele já vem com uma bagagem muito grande na implementação de API, por exemplo, que seria uma interface um pouco mais... Não teria interface, né? Seria 100% back-end. E outro ponto também, se você não quiser utilizar framework, estar dando uma olhada lá no packed list, que é onde ficam todos os códigos, né, não seria os códigos, seria todas as classes, né, organizadas, porque, por exemplo, se a gente está trabalhando com o Composer, né, nessa abordagem, a gente tem lá o packed list, onde a gente baixa os pacotes do PHP, e a gente pode baixar um pacote de rota, um pacote de PHP Mailer, e juntar todo mundo lá na minha aplicação, e fazer só os roteamentos, criar modo, controle, ou então até baixar uma biblioteca específica para isso, para a gente poder manipular. Então, por exemplo, a gente poderia, via API, criar utilizando o Laravel, utilizar o Lumen, que seria uma plataforma um pouquinho reduzida do Laravel, ou então bater um pouquinho, 5 minutos lá no packed list, juntar algumas rotas interessantes, juntar algumas coisas juntar alguns padrões de projetos, né, para a gente construir uma API 100% seria próprio, por exemplo, um código-fonte seu, em vez de utilizar frameworks. O que não é muito legal, porque isso você daria, sei lá, umas 3, 4 horas. Com framework, 1 hora você já tem um framework pronto, 2 horas você já está com o Postman fazendo requisições lá na sua API, lá, trabalhando direitinho. Deu para tirar a dúvida? Ficou claro? Segunda, beleza, bacana. Segunda pergunta ali, como faz para participar? As inscrições já estão abertas? Seria a respeito das vagas ou das formações? As vagas, vou aproveitar e responder um pouquinho dos dois. As vagas, então, a gente geralmente sempre posta no LinkedIn, no Instagram, no site nosso, vagas.construsite, e formação de desenvolvedores, a gente está com uma turma prevista para o primeiro semestre de 2022. Então, pode ficar de olho que daqui a pouquinho a gente já deve abrir as inscrições pelo site. Guarda esse link com carinho, guarda esse link também, o LinkedIn da ConstruSite, do Galaxy Pay, que a gente divulga lá. Então, a gente está com uma turma prevista para o início de 2022, que a gente vai estar executando aqui na sede da empresa. Tranquilo? Consegui esclarecer sua dúvida? Acho que sim, vou considerar o silêncio como sim. Galera, bacana, bacana. Beleza, gente. Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de complementar um pouquinho? Sim. Pode falar, Norberto, se você quiser abrir o áudio, então se quiser digitar.
Vocês pensam em fazer parceria com a Dior? O que seria a Dior? Essa eu boiei um pouquinho. Alguma empresa relacionada a essa parte de cursos? Ah, sim, Digital Innovation. Norberto, no momento não. Esse é um projeto que ele nasceu na formação, ele nasceu no meio desse ano. Então a gente está rodando MVP, né? A gente rodou duas primeiras versões, e a gente está trabalhando um pouquinho mais nisso, para a gente estar crescendo, provavelmente no futuro fazer parcerias com grandes empresas, igual a Digital Innovation, igual você comentou. Mas a gente está se encaminhando. O nosso objetivo é deixar o projeto bem grande, né? Trazer cada vez mais pessoas aqui dentro da sala, formar cada vez mais desenvolvedores. Então, no intuito, ele está rodando mais aqui dentro da empresa. No futuro, quem sabe, tem muita coisa para ser aberta, tem muita coisa para discussão aí no mercado. Tranquilo? Esclareceu sua dúvida? Tem uma outra pergunta aqui do senhor Pedro. Qual seria a principal diferença do PHP e do Node.js no back-end? Ó, Pedro, seriam abordagens diferentes. Pô, Gabriel, dá para fazer exatamente a mesma coisa que você consegue fazer com o Node, com o PHP? Dá mais ou menos. Seria como, por exemplo, se você tivesse um aplicativo e uma parte do site. Com Node você estrutura mais, é, com Node você estruturaria mais algumas coisas do aplicativo, só que o servidor, igual o João comentou, tem um custo um pouquinho maior. Com PHP você teria uma curva de aprendizado menor, conseguiria fazer um back-end um pouco mais robusto para estar entregando para o seu princípio. É igual eu comentei, a gente tem que saber muito da abordagem do que a gente precisa. Com os dois você consegue chegar no mesmo objetivo? Consegue, só que seria uma abordagem diferente. Você teria uma equipe totalmente diferente para mexer com Node e uma equipe totalmente diferente para mexer com PHP. Tranquilo? Igual o João Pedro comentou, o PHP tem um suporte muito maior, mais fácil e barato de achar um host para projetos menores. É exatamente o que eu tinha comentado sobre qual que é o seu objetivo. Se o seu objetivo seria rodar um MVP, está com uma equipe um pouco menor, está com uma verba menor, roda lá em PHP que você vai conseguir atingir um objetivo muito grande. É só tomar o cuidado de estar utilizando a tecnologia mais nova, de estar certificando que o seu servidor está rodando no PHP 7, no PHP 8, que você está implementando da forma correta, utilizando o framework, utilizando algum padrão de projeto mais atual. Tranquilo? Galera, mais alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum complementar alguma coisa que foi dito? Beleza, bacana. Aproveitar esses últimos minutos aí, 8h39, para a gente para agradecer um pouquinho, né, a oportunidade, agradecer a Construção Site Brasil e o Galaxy Paper, que proporcionou estar aqui dando essa palestra, esse bate-papo com a gente, e o Júlio também pelo convite de estar sentando aqui nessa terça-feira e discutir um pouquinho, poder trazer essa discussão dessa linguagem muito linda, né, que eu adoro de paixão, PHP, não largo por nada, para a gente estar abordando isso aqui um pouquinho hoje. Beleza, Pedro? Obrigado. Você deveria disponibilizar um curso no YouTube. Bacana, Norberto. Interessante, interessante isso. Uma universidade construir o site voltada para o YouTube. Legal isso. Ponto interessante. Por isso que é bom da gente ter esses bate-papos que a gente acaba recebendo alguns feedbacks interessantes. Beleza, time.